Boa tarde, meus amores, como vocês estão hoje? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão de geografia, tá bom? Então, a gente vai lembrar algumas coisas que nós estudamos anteriormente. Nós sabemos, nós aprendemos que planisfério é a representação plana do nosso planeta Terra, ou seja, a representação em um papel do nosso planeta. Então, nós sabemos que o nosso planeta é redondo, ele é uma esfera, mas na representação no papel, uma representação plana se chama planisfério. Nós aprendemos que as porções de terra do nosso planeta são chamados de continentes. E existem alguns continentes. Vamos lembrar quais são? Desse lado, nós temos a América, ou seja, o continente americano. Ele é dividido em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas essa porção de terra é chamada de América, tá bom? Do lado de cá, nós temos a África, a Europa, a Ásia, Oceania e Antártica. Em alguns mapas, nós vemos escrito Antártida, Ao invés do C, tem o D. As duas formas são aceitas, mas os pesquisadores, os estudiosos, dizem que a forma mais correta é Antártica, tá bom? Então, cada porção de terra é chamada de continente. Nós temos a América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica. Entre essas porções de terra, há água. São os oceanos. Há desse lado o Oceano Pacífico. Como a Terra é redonda, esse lado junta com esse lado. Então, aqui também é o Oceano Pacífico, tá? Então, Oceano Pacífico, Oceano Pacífico. Em cima, nós temos o Oceano Glacial Ártico e embaixo, Oceano Glacial Antártico. Ártico, Antártico. Entre o Brasil e a África, nós temos o Oceano Atlântico, que é esse que banha as nossas praias, as praias brasileiras. E aqui perto da Índia, nesse espaço, nós temos o Oceano Índico. Então, agora você já lembrou, você já pode fazer a atividade número 1, tá bom? Lembrando que aqui na nossa atividade tá América do Norte e América do Sul. América do Norte, América do Sul, tá bom? Só para você lembrar. Feito isso, vamos para o número 2. O número 2 vem falando que os meridianos são linhas imaginárias verticais traçadas de um polo ao outro do planeta Terra. Ou seja, de um polo ao outro, essa linha. Todas as linhas que estão na vertical são chamadas de meridiano. E o principal meridiano nós estudamos, que é o meridiano de Greenwich. Beleza? Então, todas as linhas na vertical, linhas imaginárias, elas não existem, tá? São linhas imaginárias, são chamadas de meridiano. E todas as linhas na horizontal são chamadas de paralelo. Qual é o principal paralelo? Você lembra? É o Equador. É a linha do Equador, a que passa em uma parte do nosso Brasil. Então, principal paralelo, Equador. Principal meridiano, Greenwich. Para a nossa próxima atividade, a atividade número 3, a tia não encontrou uma imagem que desse para ler claramente o nome de todos os paralelos, então eu vou ir falando para vocês. Aqui em cima, o nome desse paralelo, dessa linha pontilhada aqui, que também tem aqui na atividade de vocês, na linha aqui pontilhada. O nome desse paralelo é Círculo Polar Ártico. Então, você vai escrever aí na sua atividade. Círculo Polar Ártico. O próximo, bem aqui,
Trópico de Câncer. Então, você vai escrever aí na sua atividade, Trópico de Câncer. O que está no meio, você já sabe. Mais embaixo, Trópico de Capricórnio. E o último paralelo, Círculo Polar Antártico. Tá bom? Aí vem perguntando no número 4. Qual é o principal paralelo do nosso planeta? O principal é o que está aqui no meio. Qual é o nome? Mais adiante, no número 5, diz assim: as casas são separadas por muros ou cercas, que são os limites entre os terrenos. Os limites que marcam a separação de dois territórios podem ser naturais ou culturais. Cite alguns exemplos. Então, você vai escrever 2 exemplos de limites naturais e 2 exemplos de limites culturais. Você se lembra? Limites naturais são aqueles formados por elementos da natureza e culturais são aqueles construídos pelo homem. Então, quais são os limites entre um lugar e outro? Por exemplo, entre uma cidade e outra. Se for natural, quais são os exemplos? Você lembra que nós estudamos? E se for cultural, você vai colocar 2 exemplos. E o número 6, nós vamos lembrar que limite separa cidades, divisa separa estados e fronteira separa países. Eu vou mostrar aqui no mapa um exemplo. Aqui tem os estados, então todas essas linhas que dividem os estados são chamados de divisa. Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro tem uma divisa. Então, essa linha, essa divisão, é chamada de divisa. Já entre o Brasil, o Brasil, toda essa parte colorida, e a Bolívia, por exemplo, essa linha que separa, se chama fronteira. E entre uma cidade e outra, que não tem nesse mapa aqui, se chama limite. Então, limite separa cidade, divisa separa estado e fronteira separa países. Aí o número 6 vem alguns exemplos e você vai marcar a resposta certa. Entre São Paulo e Rio de Janeiro, se chama limite, divisa ou fronteira? São Paulo e Rio de Janeiro são cidades, estados ou países? Entre Brasil e Bolívia são cidades, estados ou países? Aí você vai marcar certinho, tá bom? Magé e Duque de Caxias são cidades, são estados ou são países? Rio de Janeiro e Minas Gerais são cidades, estados ou países? Aí você vai marcar certinho como se chama o limite, a divisão entre elas, se é limite, divisa ou fronteira. Para a nossa última folha de atividades, nós vamos lembrar quais são as regiões que nós estudamos. Então, o Brasil é dividido por regiões, aqui cada uma está representada de uma cor. Então, começando aqui embaixo, a região sul, ao lado dela, sudeste e centro-oeste. Então, sul, sudeste e centro-oeste. Mais para cima, nordeste e norte. A região norte, em questão de território, é a maior. Então, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Tá bom? Essas são as regiões. Aqui na nossa atividade, nós vamos pintar de acordo com a legenda. Então, você vai escolher a cor. Por exemplo, a região norte você quer rosa. Aí você vai pintar toda a região norte de rosa e vai pintar a legenda de rosa. Pode ser a cor que você quiser, tá bom? Isso foi só um exemplo. Se eu quero a região sul azul, aí eu vou vir aqui na região sul, no quadradinho, vou pintar de azul e vou pintar toda a região sul de azul, tá bom? As regiões já estão divididas por essa linha mais grossinha, tá bom? Se você tiver dúvida, você pode consultar algum mapa. Então, você pode pesquisar na internet, caso você tenha alguma dúvida. E o número 8 também é bem fácil. Você vai escrever o nome dos estados que fazem parte da região. Aqui saiu o O maiúsculo, não era minúsculo, foi um erro de digitação, mas tudo bem, isso não vai interferir na nossa atividade.
Então, Sudeste, eu vou vir aqui na região Sudeste. Eu sei como se chama o estado que tem a sigla SP? Sei, então eu vou escrever aqui. MG, eu já sei. ES, RJ, eu já vou escrever. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem pedir ajuda a alguém da sua casa ou pesquisar, tá bom? Façam com muita atenção, façam a letrinha bem bonita, tá bom? Beijinho. Amanhã é feriado, sexta também, né, que mudou o feriado de terça para sexta, então nós não nos veremos. Então nos veremos de novo na segunda-feira, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, tenham um final de semana, um feriado abençoado. Tchau, tchau.